Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds, sejam todos bem-vindos. Eu sou Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Eibardo. E hoje eu quero trazer para vocês mais uma tag, mais uma dessas divertidas tags que a gente encontra na internet para falar um pouco sobre nossos gostos de música e mostrar um pouco das nossas coleções de CDs. Essa tag eu já tinha recebido há algum tempo atrás, também vi a Dani postando a versão dela, então, no seu canal. E essa tag se chama Se Eu Fosse um Deus do Metal. Então vai ter algumas perguntas aqui bem mirabolantes, bem hipotéticas. E eu quero então fazer aqui com vocês, responder as perguntas, os tópicos aqui com a minha opinião, mostrando um pouco dos meus itens separados. Vamos lá então? Bom, o item número 1 é: mostre um álbum que você melhoraria adicionando ou removendo uma faixa. O primeiro ponto que eu posso falar sobre a minha escolha é que talvez não seja o disco que mais me incomoda ter esta música, que eu vou citar, mas é o que primeiro me veio à mente neste momento. Então até foi fácil, porque quando eu pensei qual é o disco que eu tiraria uma música e deixaria tudo melhor assim na minha audição desse álbum, eu escolhi o álbum Mandrake, do Edguy, álbum de 2001, lançado após o Theatre of Salvation, e precedendo o Hellfire Club, ou seja, naquele momento que o Edguy estava arrematando tudo que era música boa, tudo que era disco foda, se tornando um dos grandes nomes do Power Metal. E nesse disco a gente tem uma coleção gigantesca de hits da banda: Tears of a Mandrake, Golden Dawn, Jerusalem, All the Clouds, The Pharaoh, a balada Wash Away the Poison, Fallen Angels, Painting on the Wall, adoro essa música, Save Us Now com o Coelhinho, e ainda tem algumas versões, né, o Winds of a Dream, que essa regravação ficou muito legal, The Devil and the Seventh. Enfim, tem muitas músicas boas nesse álbum, mas quem conhece esse álbum sabe que eu não citei uma música apenas, que é aquela música que me incomoda um pouco. A música é a quinta música do setlist aqui e chama-se Nailed to You. Qual o problema dessa música? Eu acho essa música muito boa, começa com violãozinho, aí tem toda aquela parte cantada mais devagar pelo Tobias. As estrofes são muito grudentas, muito pegajosas, me agrada muito, mas eu não consigo gostar do refrão, em que ele começa com aquela voz mais rasgada, aqueles drives lá rasgados dele, começa a cantar Eu tô um pouco fã, então não vou conseguir imitar o cara, mas tirando o fator do refrão, essa é uma música que eu costumo às vezes pular. E pra mim, esse álbum aqui, ele é quase todo perfeito por causa disso. Só tem uma música que eu tenho vontade de pular. E isso se agrava mais ainda quando essa música tá no meio de All the Clouds, que é uma música super grudenta, praticamente a grande fórmula do Power Metal dos anos 2000. E após ela, a gente tem a melhor música desse álbum, pelo menos na minha opinião, que é o The Pharaoh, um épico de mais de 10 minutos. Escolhi essa música. Se não tivesse Nailed to You, ou pelo menos se não tivesse o refrão de Nailed to You, esse álbum aqui seria perfeito. Então, Nailed to You, do Mandrake, do Edguy. O item 2, então, mostra um álbum de um artista que você ressuscitaria dos mortos. Temos muitas opções de ótimos artistas que, infelizmente, nos deixaram, mas não tem como escolher outro. Cara, André Matos. Ainda é surreal pensar que ele faleceu, né, tão jovem. Eu vi o show do Xamã abrindo para Avantasia uma semana antes da notícia ruim. Então é algo que às vezes parece que não faz sentido. Parece que é uma brincadeira. E sim, já faz alguns anos que ele faleceu, infelizmente. Mas foi um momento extremamente ruim, sabe? O Xamã estava retornando, a banda estava com a sua formação original, eles estavam fazendo turnês. Poderia ter sido o André Matos ali à frente do Reason, e talvez a banda poderia ainda existir, talvez, com ele à sua frente. Ou ele poderia ter se juntado a mais algum projeto com alguns grandes nomes, ou seguindo a sua carreira solo também, que era muito bacana. E ao mesmo tempo que a gente pensa nisso, eu tô assistindo os documentários, né? Já saíram 2 DVDs dos 3. E aquilo era pra ser um documentário dele, ele participou, né, até a certo momento. E de um momento, assim, o que era um projeto super interessante da vida de um grande artista virou uma homenagem. De fato, ainda é difícil pensar que o André Matos não está mais conosco, porque
Ele sempre participou de toda a minha vida como um fã de metal. Não conheci ele pessoalmente, mas parecia que sim. Então, com certeza, eu acho que eu traí ele aqui. Eu acho que ele merecia uma segunda chance aí para fazer todos esses planos e esses projetos darem certo. Então, nosso querido e saudoso André Matos. O item 3, então. Qual álbum que você tem, você dizimaria da face da terra e apagaria toda lembrança de sua existência? Bom, tem um álbum aqui, eu ganhei de um amigo meu, eu até tentei gostar desse álbum quando eu ganhei ele. Ele até estava num contexto de sucesso na época, que é este aqui, Mary Old Lady, que nada mais é do que o primeiro nome desta banda aqui, Armored Down. Tanto é que depois o primeiro álbum deles, que tem aquele lobisomem lá meio raquítico, ele foi lançado com o logo do Mary Old Lady e depois eles mudaram pro logo do Armored Down. Então não sei os motivos que fizeram a banda trocar de nome. De fato, Armored Down soa bem melhor, né, para quem quer ser Tupinivikin, mas como eu falei, eu tentei gostar desse álbum aqui, mas é um álbum muito ruim. Nossa, ele é meio doído, porque, primeiro, esse aqui ainda não tem uma produção muito boa. E segundo, porque o dono da bola é o Eduardo Parras, que é o vocalista, e ele é um vocalista muito medíocre, sabe? Um timbre chato, não tem grandes alcances, então ele não empolga como vocalista. A banda não era ruim, né? Ele contratou vários músicos de quilate ali pra ter na banda, mas de fato é um álbum fraquíssimo, tá ali na minha pilha de brick, eu não consigo me desfazer dele, então eu poderia simplesmente apagar ele aqui, ó, da minha memória, tirar ele aqui da minha coleção, mas não consigo. Tá aqui então, Meadow Lake. Eu acho que esse álbum aqui é auto-intitulado. Tem uma música boa aqui que é Far Away, que é uma meio baladinha, e de resto aqui, ó, não se aproveita nada. O item 4 mostra uma capa de um álbum que mostra algo do poder da natureza. Então, eu tenho diversos álbuns aqui bem interessantes que eu gostaria de mostrar, mas eu escolhi um que tem um significado super bacana, que é o segundo álbum do Elven King, Weird, álbum de 2004, segundo álbum da banda de 2004, e o único que não tem o Damagoras nos vocais. Ele chegou a sair do Elven King, fez a banda Leprechaun, que é um som praticamente igual ao do Elven King, tinha um logo bem bonito também. Eles só lançaram uma demo. E nesse álbum, o vocalista era um tal de Clade. Clade, aqui, isso, o nome dele era Clade. Ele gravou só esse álbum, é um vocal bem diferente do vocal do Damagoras. Ele tem um timbre um pouco mais grave, mas, ao mesmo tempo, esse disco aqui tem a melhor música da Elven King, na minha opinião, que é A Poem for the Firmament. É um épico de 12 minutos, uma faixa foda, muito bonita também, cheio de momentos interessantes. E esta capa aqui eu acho lindíssima aqui, com uma criatura árvore. Para algumas pessoas um ent, para outras um trint, não lembro qual é a palavra que se usa. Mas para muitos também o barbárvore. Eu acho essa capa muito bonita. Não somente a ilustração dela, mas também as cores utilizadas, né? Tons terrosos, marrom, amarelo, laranja, o verde musgo. E aí também finaliza aqui com esta moldura em pedra com nós celtas. E o logo também aqui, meio dourado, avermelhado, cobre. Eu acho esta capa aqui de uma beleza fodástica e me agrada muito também a composição de tudo. Então eu escolhi aqui uma criatura da natureza mesmo, que mostra um pouco da sua força, já que é uma criatura mágica que protege a natureza. Então aqui a força da natureza numa capa que eu gosto bastante e em um álbum que eu gosto bastante também. Elven King, de 2004, Weird. Na pergunta 5, quais 3 músicos você mesclaria para criar um super músico? Até tem aqui o termo frankensteinizaria. Então a ideia é, vamos escolher 3 músicos para a gente juntar e criar uma grande entidade da música. No primeiro momento, eu pensei até em pegar instrumentistas, vocalistas que eu gostasse bastante e juntar todos eles. Imagina que legal seria um músico que tivesse a voz do Michael Kiske, que tocasse guitarra que nem o Timo Tolkki e bateria que nem o Oli Kush. Bacana seria, mas eu pensei um pouco diferente então, porque a gente já tem esses grandes músicos aqui fazendo, né, seus papéis em suas bandas e projetos. Minha ideia então seria juntar uma aptidão, uma habilidade mais importante ainda para as bandas. A minha ideia então seria juntar 3 compositores e escritores. E as 3 pessoas que eu escolhi estão dentro, né, aqui do meu nicho do Power Metal Sinfônico. Então é claro que existem outros grandes nomes de outras bandas e outros estilos, mas eu foquei mais nesse meu pequeno nicho.
Escolhi então essas 3 pessoas porque tudo que eles lançaram, tudo que eles escreveram me agradaram, até momentos mais baixos da carreira deles, na minha opinião, ainda assim é de grande qualidade. E eu acho que se nós juntássemos essas 3 mentes em uma só, teríamos projetos épicos, monstruosamente bonitos e ótimos de se ouvir. O primeiro então que eu escolhi foi Tobias Sammet. O cara, além de ser um baita cantor, ele é um puta compositor. Na frente do Edguy ele fez talvez alguma das músicas mais legais do Power Metal. Na frente do Avantasia ele fez projetos e músicas fodas também, fodásticas. Ele criou um novo gênero musical. E o bom é que se essa nossa entidade tiver um pouco assim do carisma do Tobias Sammet, ele consegue bastante participantes para os projetos dele. Então temos o Tobias Sammet. O segundo é o senhor John Oliva, também outro puta compositor. Também é um cantor legal, tem uma voz bem interessante, e tem um contraste bem legal com a Tobias Sammet. Escutem Death is Only a Feeling da Avantasia para entender o que eu tô falando. E ele à frente do Savatage, o cara compôs alguns hits, navegou entre muitos estilos, né? Uma banda que começou como heavy, foi pro hard, foi pro prog, foi pro sinfônico. E não podemos esquecer também que ele é compositor do Trans-Siberian Orchestra, então ele sabe criar um espetáculo, ele sabe dar vida a uma música, fazer uma pequena música se transformar em algo épico, em algo que faz as pessoas prestarem atenção e chorarem. Então, imagino que o John Oliva só tem a agregar, né, com as suas grandes composições. E finalizando, nós temos o Jack Sparrow do metal, o Thomas Holopainen, que é o tecladista e principal compositor do Nightwish, que também à frente dessa banda o cara só faz épicos. O que ele cria, orquestra pro Nightwish é fora de série. Eu estou numa fase de não ouvir muito Nightwish, mas eu sei que tudo que ele compõe é de grande qualidade. O cara também já se aventurou a fazer projetos sobre Tio Patinhas, então criatividade ele tem para tirar muita coisa da cachola também. E dessa forma a gente junta nossos 3 grandes compositores e cria o nosso Tobias Holopainen, praticamente o nosso pinguim do metal. Então tá aí o nosso grande Frankenstein, compositor, vocalista, tecladista, baixista, músico aí que vai fazer grandes projetos pra gente. Nosso item 6 mostra um álbum de um artista homem e uma artista mulher que você salvaria do fim do mundo para te entreter no paraíso para sempre. Beleza, então. Muitos são os músicos que devem ser ótimas companhias, acredito que sim, mas eu escolhi 2 artistas então que imagino que eu teria muito a conversar no paraíso. O primeiro deles, então, um artista homem, salvaria do fim do mundo para me entreter, é o compositor de um grande projeto nacional, que é o Heleno Vale, compositor, criador do Soulspell. E por que isso? Além do cara ser super carismático, super aberto, assim, conversar com a galera via redes, eu acho que o projeto Soulspell é meio que uma salada ali, tem muita coisa acontecendo. Eu não entendi muito do projeto, já li algumas vezes, né? Faço alguma noção. Se eu tivesse um tempo infinito no paraíso para ele me explicar tudo que ele pensou no projeto, da onde que saiu as referências, por que ele misturou tanta mitologia, eu acho que finalmente eu entenderia esse projeto a nível conceitual. Sem falar que ele deve ter muita história legal dos músicos que ele trouxe para participar, então seria um bate-papo eterno aí que a gente teria no paraíso. Então eu salvaria o Heleno Vale, puta baterista e criador do Soulspell. E pensando um pouco na mesma linha, eu salvaria a Lana Lane também, puta vocalista do AOR Hard Rock. Por quê? Porque, mesma coisa, ela canta há muitos anos e além de ter muitas histórias legais, ela fala de bastante coisa interessante nas músicas. Traz bastante questão de astrologia, mitologia, história, literatura, poesia. Então, com certeza também eu teria muito a conversar com ela, trocar bastante ideia no paraíso. Sem falar que são 2 artistas formidáveis que poderiam criar ali um projeto, fazer alguns shows ali no paraíso e com certeza ia agradar bastante os anjinhos. Então, Lana Lane seria a artista mulher que eu levaria para o paraíso. Agora, o item 7, ele é um item mais complexo, mais aprofundado, e eu vou mostrar então para vocês como é que eu dividi a minha resposta. Item 7, mostre um álbum que represente um ou mais dos 7 pecados capitais. E nós temos 7 pecados que são luxúria, gula, ganância, preguiça, raiva, inveja e orgulho. O que eu decidi fazer? Eu decidi pegar 7 álbuns, um para cada um dos pecados. Até poderia pegar algum álbum aqui que fala sobre o inferno, sobre os pecados capitais, e aí dizer, ó, aqui tem um que resolve tudo. Mas eu achei mais interessante dar uma evoluída e assim eu também consigo mostrar mais itens para vocês. Então a gente vai começar com a luxúria. Para luxúria, então, eu separei este álbum aqui, Sons of a Thunder, do Labyrinth,
Álbum de 2000, se não me engano é o terceiro álbum da banda de estúdio. Teve a ingrata missão de ser lançado após o Return of the Heaven the Night, que é um álbum formidável. Esse aqui, ele é bom, mas não chega aos pés do anterior. E por que eu trouxe ele aqui para representar Luxúria? Porque este álbum aqui conta uma história conceitual em que o rei da França, Luís XIV, ele cria um baile lá, um baile de máscaras no castelo e convida um monte de pessoas, mas convida a Catherine, que é a nossa protagonista. Temos aqui a música Catherine, e ele passa o álbum todo tentando sarrar essa Catherine. Então a ideia é que ele pegou todo o dinheiro público da França, criou um baile, convidou um monte de gente para no meio desse baile tentar pegar uma pessoa por quem ele sentia grande luxo e desejo, que é a nossa Catherine. Tá aqui então um grande motivo de luxúria, Sons of a Thunder do Labyrinth. Para o pecado da gula, e esse aqui também poderia estar na luxúria, ou inveja, nós temos Drácula, Swing of Death, projeto do John Land com Trond Holter, e a ideia aqui seria trazer a história do Drácula, uma versão musicada aqui, projeto de 2 partes. O John Land só participou da primeira e pulou fora do barco antes do segundo lançamento. Gula por quê? Temos aqui o Conde Drácula, ou Vlad Tepes, uma criatura da noite que sente fome e desejo de se alimentar com o sangue das pessoas. E esse é um desejo meio incontrolável. Quem conhece a história sabe que ele luta bastante com esse desejo, mas ele acaba sempre perdendo, então, suas forças e acaba devorando e bebendo sangue alheio. Tem a questão da luxúria e da inveja também, porque ele fica talaricando a mulher alheia, mas como eu já usei o nosso rei francês para a luxúria, eu trouxe o Drácula para a gula, então, esse bebedor de sangue aqui, pestilento. Terceiro pecado agora é ganância, e temos uma penca de bandas falando sobre a ganância, sobre o desejo de ter mais do que é merecido, mas nada representa melhor a ganância do que este álbum aqui, Tail Gunners Behind the History, uma banda brasileira, se não me engano, de São Paulo, de heavy power metal ou heavy metal melódico, como a gente falava lá no início dos anos 2000. Esse álbum aqui é o segundo álbum da banda, lançado em 2001. O primeiro álbum até tinha o Mário Pastore nos vocais. Aqui o vocalista é o Rod BV, alguma coisa assim. Uma banda bem interessante, aqui tem uns momentos bem legais. Só que o que tratamos aqui neste álbum? Behind the History, do Tail Gunners, a chegada dos portugueses ao Brasil, e que é motivo mais ganancioso do que um povo europeu que invadiu e roubou as riquezas de um povo indígena que eles consideraram burros e selvagens. Até hoje a gente comenta o quanto foi forte essa invasão europeia, não somente no Brasil, né, em outras terras também que eles consideraram menores a nível cultural, mas está aqui então portugueses roubando as riquezas do nosso país, representando a ganância aqui no mundo do metal. Agora, tem uma ressignificação no pecado, vocês vão entender, eu vou explicar bem para vocês, mas agora nós vamos abordar a preguiça. E essa foi uma também que me veio muito rapidamente, não porque a música trata da preguiça como um pecado, mas o projeto que eu escolhi foi o Brother Against Brother, projeto italiano da Frontiers Records, em que o Alessandro Del Vecchio compôs todas as músicas, gravou vários instrumentos e convidou o Renan Zonta e o Nando Fernandes para cantar. Então é um dueto aqui, é um projeto naquela linha do Russell Allen versus John Land, um dueto de 2 puta vocalistas brasileiros que tem um contraste de voz muito interessante. É um dos melhores álbuns que eu tenho na minha coleção. São 11 músicas e todas as 11 músicas são muito boas. Mas aqui nós temos a faixa 6, chamada Deadly Sins, que é uma faixa que eles falam sobre os pecados mortais. E aí é que eu vou dar uma roubadinha então na minha resposta. No videoclipe dessa música, que trata dos 7 pecados, os 7 pecados eles vão sendo representados de diversas formas no clipe. E a gente tem ali a avareza, com o Nando Fernandes dirigindo o carro, olhando para um cara trabalhando de madrugada, assim, um cara baixa renda, ele fechando o vidro. Tem a luxúria, que um cara entra com 2 putas no banheiro, e o Renan Zonta tá num bar, ele vai lá e vê as mulheres lá. Enfim, eles vão abordando os pecados no clipe de uma maneira até consistente. Mas quando eles vão falar de preguiça, eles de fato tiveram preguiça de incorporar esse pecado no clipe. Porque o Renan Zonta, ele tá no bar bebendo, e aí do nada aparece na TV do bar um bicho preguiça e fica olhando pra ele.
sabe? Puta que pariu, né? O bicho não tem nada a ver com o contexto do clipe. Botaram ali um bichinho tri bonitinho, e aí, ai meu Deus, estamos falando de preguiça porque apareceu um bicho preguiça agora no clipe. Achei de uma preguiça eles terem resolvido o problema do pecado preguiça com um bicho preguiça, e por isso este álbum aqui vai representar o pecado preguiça só por causa desse detalhe técnico do clipe. Mas o álbum é bom pra caralho e a música é boa pra caralho também. Então, Brother Against Brother, Renan Zonta e Nando Fernandes, ao lado aí do Alessandro Del Vecchio. O pecado que nós vamos abordar agora é a raiva. E eu até pensei em trazer alguma coisa do Pantera, né? Porque eu acho que várias músicas deles, assim, estão cadenciadas de raiva e tal, pesadas, agressivas. Mas eu quis pensar também um pouco mais dentro do contexto da raiva. E eu trouxe, então, álbum de 2004, considerado por muitos o melhor álbum dessa banda, não por mim. Temple of Shadows, do Angra, álbum lançado em 2004, segundo álbum com a segunda formação da banda, né? Aquela que precisou reviver a banda. E também precisaram se provar, né? Depois do ótimo álbum de estreia que foi Rebirth, eles tinham que manter o nível. Pra mim eles mantiveram, ainda acho o Rebirth um pouco melhor que esse álbum aqui, mas não estou aqui para debater gosto, estou aqui para trazer um pouco de contexto histórico. E esse álbum aqui se passa durante as cruzadas, a gente tem um cruzado então indo lá para a Terra Prometida, em Jerusalém, para tomar à força a terra onde Jesus nasceu. E o álbum é todo conceitual, tem toda uma narrativa, né? Primeiramente a gente aborda aqui a raiva religiosa e o racismo, em que teremos então duas raças lutando por ponto de vista, cultura, sociedade. Durante essa história, nosso personagem principal, Shadowhunter, então ele aprende a não odiar mais seus inimigos, ele se apaixona, tem família, uma local, né, uma nativa de Jerusalém, não me lembro agora se é Jerusalém, mas então matam a família dele, ele tem então que se vingar, e aí tem toda aquela guerra individual, interna, sobre se vingar, fazer justiça, matar, sentir raiva, perdoar. Entra muitos questionamentos. Temos aqui então, é uma forma de abordar não somente a raiva, mas também uma busca pelo perdão. Quem ficou curioso ou interessado também, um pouco de tudo que eu comentei é abordado nesse quadrinho aqui, onde eles quadrinificaram a história que é narrada aqui nas músicas do Temple of Shadows, aqui o Tempo das Sombras, obviamente. Um quadrinho bem interessante e também representando raiva aqui então nas nossas coleções de CD. Agora nós vamos abordar inveja, outro péssimo pecado. Todos esses pecados são ruins, né? Obviamente. Eu até pensei em trazer de novo algum álbum do Drácula, já que existe mais de uma banda falando sobre esse personagem. Mas aí eu me liguei que existe um disco que ele é todo pavimentado na inveja, que é este belíssimo projeto, épico pra caralho, House of Atreus, do Virgin Steel, parte 1 e parte 2. São praticamente 3 CDs que falam toda uma narrativa grega, que eles chamam uma ópera romântica bárbara. O que temos aqui praticamente é um drama grego, e dentro das mitologias gregas a gente tem bastante, né, dessa questão familiar. E senta que lá vem a história então, um fofocão. Vou dar o resumão aqui de como é que começou toda essa treta. Senta que lá vem a história. Existia um rei chamado Pélops, casado com a Hipodâmia, e ele tinha um filho ilegítimo, né, o seu primeiro filho, que é o Crísipo. Hipodâmia já tinha 2 filhos, então, que era o Atreu e Tiestes. Então a Hipodâmia fez os 2 filhos matarem o Crísipo para que ele não tivesse direito ao trono. Ou melhor, ele tinha direito ao trono, mas ele morresse para ele não virar rei antes dos filhos dela. Por inveja, aí o rei Pélops descobriu, correu com os 3 ali, né, com até agora a ex-esposa e os 2 filhos, e eles se esconderam no reinado de Euristeu. Euristeu disse que os 2 poderiam ficar por lá, saiu para uma guerra, e aí deixou os 2 filhos lá da Hipodâmia cuidando do reino. Ele morreu nessa guerra, e aí foi decidido que um dos 2 seria o novo rei de Micenas. Micenas é a cidade, país, capital lá do Euristeu. E aí começa outra guerra então entre os irmãos, agora Atreus e Tiestes, para descobrir quem é que vai ser o novo rei de Micênias. E por aí vai, é pura inveja, cada um puxando o tapete do outro. Nada representa melhor a inveja do que uma ópera grega. Então aqui é um projeto foda demais. O que o David DeFis fez nesse projeto aqui, ou melhor, nesses 2 álbuns, é praticamente uma obra-prima. Os álbuns foram lançados aqui em 2 versões, mas existe atualmente um digipack que vem os 3 juntos, mas com certeza eu recomendo Virgin Steel, House of Atreus, Ato 1 e Ato 2 aí para quem gosta de heavy metal, épico, com algumas levadinhas do power, muita sinfonia, muito clima operístico, e numa época que o Virgin Steel tava em alta aí, só lançando coisa boa, e David Fis só compondo música foda. E para encerrar os nossos 7 pecados capitais, sobrou o orgulho. E nada melhor
para simbolizar e representar o orgulho, como o álbum Public Glory Sacred Agony do White School, banda italiana de power metal. Esse álbum aqui é de 2000 e o próprio título do álbum já fala um pouco sobre orgulho, né? A glória pública e a agonia secreta, que traz muito dos conceitos de Roma, grande capital que dominou o mundo por muito tempo e que tinha grande orgulho ali de seus exércitos, sua política, passando o rodo e a piroca em todo mundo que aparecia. E esse álbum aqui, ele não chega a ser uma história linear sobre a Roma, mas ele tem músicas que acabam abordando vários pontos. Começa então com uma introdução chamada Burning Rome Burn. Aí temos High Treason, The Roman Empire, Greed Rome, In Caesar We Trust, Valley of the Sun, Anubis the Jackal, aqui já mais relacionado, né, com a ida deles para o Egito, Mangler, Cleopatra, The Field of Peace e Time for Glory. Então, puta álbum aqui, power metal diretaço aqui, Federica De Boni cantando pra caralho nesse álbum. É uma banda muito boa que, infelizmente, eu não vejo muita gente falar. Então, se vocês tiverem oportunidade de escutar White School, eu recomendo começar por esse álbum aqui, é o meu favorito da banda. Depois eles também têm um álbum nórdico, vão abordando culturas celtas. Mas tá aqui então, fechando nossos 7 pecados capitais, um álbum falando e representando cada um deles com motivos diretos e indiretos, segundo a minha opinião. O item 8 mostra um álbum de um artista que você mandaria para o inferno para sempre por crimes musicais contra a humanidade. Esse álbum aqui, quando eu comprei, eu tive uma péssima surpresa. Eu não conhecia muito a banda, mas eu gostei da capa. Aí eu botei algumas músicas pra rodar e o som deles me agradou. Era aquela linha de um speed metal, meio power, com alguns elementos meio death, meio power, mas que me lembrou bastante uma banda que eu gosto chamada Sovengar. E aí eu fui atrás, eu achei que fosse uma coisa mais viking, nórdica, e comprei então Sangue, Glória e Raça do Zurzir. Só que eu não me liguei nesse Raça, até que eu recebi o CD e comecei a analisar e ouvir músicas que eu não tinha ouvido deles antes. E aí é que eu comecei a entender aqui Lobo Branco, Resistência, Grandeza Racial, Orgulho Ancestral e uma música ali que foi a Gota d'Água, que é a Rudolf Hess. O cara foi um político da Alemanha nazista e também foi visto do Adolf Hitler. Então aí eu percebi um pouco que essa banda aqui é uma banda metal nazi, e que mesmo que a música é boa, a gente não deve dar espaço para esse tipo de pregação. Eu ainda tenho o CD sim aqui, eu pretendo ouvir ele, mas conseguindo separar discurso de música, e depois que eu ouvir, possivelmente eu me desfaça do álbum. Então tá aqui, Zurzir, vocês poderiam ir para a bosta do inferno, ou pelo menos se arrepender e parar com esse tipo de pregação racial, ariana e o que for. E encerrando então com a nossa 9ª pergunta, em sua benevolência, para qual canal você concederia 1 milhão de assinantes para que ele nunca mais tenha que trabalhar e nos presentear com seus vídeos? Então, a ideia é, vamos pensar num canal que a gente gosta bastante e vamos dar a ele 1 milhão de seguidores, mas aqueles que engajam bastante, que curtem, comentam, compartilham, para fazer o canal bombar com 1 milhão, todo mundo sempre assistindo, o cara com certeza vai conseguir remunerar bastante seus vídeos. E o escolhido é, obviamente, um canal que só tem qualidade. Infelizmente, o canal está parado, eu espero que volte em breve. E é o Audiorama, canal do Fábio Nobre. Um cara que manja muito, não só de metal, mas também de história, de culturas. Então, todo o material que ele faz é muito bem embasado, explicado, detalhado. Com certeza, um dos melhores conteúdos que mistura coleção, história e conhecimento no YouTube. E com certeza seria esse cara aí a receber essa bênção aí de 1 milhão de assinantes e poder viver do canal e poder viver nos alimentando de cultura da música. Então é isso, esse foi mais uma tag aqui no canal do Ei Bardo, a tag Se Eu Fosse um Deus do Metal. Eu vou deixar as perguntas aqui embaixo, se vocês gostaram, quiserem participar, responder nos seus canais ou responder aqui embaixo. Sintam-se convidados para comentar qualquer gafe ou qualquer informação errada que eu possa ter dado. E eu espero que vocês tenham gostado também, tentei trazer coisas diferentes aqui nesse vídeo e espero que seja do agrado de todos vocês.
Quero convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto eventualmente algum item da minha coleção que eu esteja ouvindo. Ainda estou na letra A da minha coleção, está sendo bem demorado, mas está sendo bem proveitoso reescutar alguns álbuns aqui da coleção. Se vocês querem ver em que álbum eu tô, é só entrar no Instagram lá, dá um joinha lá, dá uma curtida, comenta. Quero convidar vocês também a conhecer e escutar as playlists no Spotify que eu crio com artistas e bandas que são citados e comentados nos nossos vídeos. Então todas essas bandas aqui que foram mostradas estarão numa playlist, o link vai estar aqui embaixo também. E se a banda tiver Spotify, com certeza vai estar na playlist. Se não tiver, aí não tem muito que eu possa fazer. E quero convidar vocês que gostaram desse conteúdo a conhecer outras tags que eu respondo aqui no canal. Já foram diversos vídeos apresentando tags, mostrando minha opinião, minha coleção. Com certeza vai agradar vocês também. E se vocês curtiram bastante também aqui as minhas opiniões, eu quero convidar vocês a assistirem demais vídeos do meu canal, onde eu falo de capas de CDs, diagramação, livros, revistas, apresento os itens que eu comprei no mês. Então sintam-se à vontade para explorar, curtir, compartilhar com pessoas que vão gostar. E no mais, agradeço o tempo e a atenção de vocês e deixo um forte abraço para todo mundo do Eibardo.